Em vésperas das eleições europeias, importa ver o que os partidos nacionais propõem para o turismo no Parlamento Europeu e também se a atividade irá ganhar peso nas políticas comunitárias. Já sabe que pode e deve participar na elaboração do Turismo em Destaque, colocando as suas perguntas ou sugerindo os temas a abordar através do endereço programaturismoemdestaque@gmail.com. Vá lá, não se acanhe, venha daí comigo falar de turismo. Obviamente que com o aproximar da data das eleições europeias para o quinquênio 2024-2029, é natural que cresça a curiosidade e o interesse por parte da comunidade turística sobre quais são as principais propostas e ideias dos partidos políticos que concorrem a estas eleições relativamente ao turismo. Por isso não posso deixar de agradecer as mensagens e as perguntas que me foram remetidas para o endereço que está aqui a passar em rodapé, programaturismoemdestaque@gmail.com, acerca deste assunto. Foi justamente com este propósito que este endereço foi criado, para que dele possa usar e abusar, colocando as suas perguntas ou sugerindo os temas que aqui gostaria de ver abordados. Por isso, não se esqueça, programaturismoemdestaque@gmail.com, a sua participação é fundamental. No que respeita às propostas dos diferentes partidos políticos concorrentes a estas eleições para o Parlamento Europeu, que vão ter lugar no próximo dia 9, embora, como se sabe, o voto possa começar a ser feito por antecipação já a partir do próximo fim de semana, creio que vale a pena começar por destacar aqui 3 notas prévias. A primeira é justamente para sublinhar a importância de votar, dado que é em Bruxelas e em Estrasburgo que cada vez mais se decide as nossas vidas, a nossa economia, os nossos direitos, as nossas liberdades, enfim, se quisermos, o modo como vivemos. A segunda nota para dizer que destas eleições resultará a formação de um Parlamento Europeu para o período 2024-2029, o qual, entre muitas outras tarefas, terá a responsabilidade, sob proposta do Conselho Europeu, de nomear e eleger a presidência da Comissão Europeia, justamente para este período temporal. E, finalmente, a terceira nota para referir que será na sua sede, isto é, em Estrasburgo, que temas cruciais para o futuro da União Europeia e, claro está, para o futuro de cada um dos seus Estados-membros, como seja a guerra na Europa, as alterações climáticas, a imigração, a demografia, o relançamento da economia, a digitalização, entre tantos outros, serão debatidos e, na maior parte dos casos, decisões acerca de como a União Europeia deverá atuar também serão tomadas. Portanto, se mais razões não houvessem, creio que estas, por si só, mais do que justificavam o interesse e o voto por parte de todos os cidadãos europeus. Não votar é deixar que terceiros decidam por nós. Feita esta introdução e após ter lido aquilo que as principais forças políticas, partidos e coligações concorrentes em Portugal às eleições europeias propõem para o turismo, caso venham a ser eleitas, eu quero aqui destacar, em primeiro lugar, o facto de, não obstante o muito e a importância que está em jogo nos próximos anos, quer para a União Europeia, quer também para Portugal, os programas apresentados mais não são do que manifestos genéricos, quase todos compostos na sua totalidade por ideias vagas, embora reconheça-se algo generosas, mas sempre de acordo com as ideologias e os posicionamentos políticos de cada um e, portanto, raramente tendo por objetivo propostas ou medidas concretas que possam ser assumidas como compromisso em caso de eleição, facto que, escusado é dizer, deve ser lamentado. Em segundo lugar, sem surpresa para dizer que, infelizmente, só 2 dos concorrentes referem a palavra turismo nos seus documentos, a AD e o LIVRE. Todos os demais, o PS, o Chega, a IEL, a CDU, o BE e o ADN, são totalmente omissos. O PAN não tinha ainda publicado o seu programa eleitoral até à hora da gravação deste comentário. E dos 2 que referem à atividade económica do turismo, o LIVRE, falo a propósito da extinção da Comissão de Transportes e Turismo e já agora também da Comissão de Pescas, para ser criada uma nova comissão, a dos oceanos, no âmbito do Parlamento Europeu, pois entende que assim haveria uma maior concorrência e coerência entre políticas setoriais justamente relacionadas com o oceano. Só que isto quer dizer que vão ficar de fora muitíssimos assuntos relacionados com os transportes, com o turismo e também, naturalmente, com as pescas, que não vão caber nesta Comissão dos Oceanos e não adianta aquele partido a forma como vai resolver essa situação. Sendo que no caso da AD, ela o faz com um objetivo mais nobre,
o de incentivar a criação de uma agenda para o turismo. Recordo aqui que foi uma ideia que no mandato que agora está a findar tinha partido até da delegação portuguesa no seio do Partido Popular Europeu, com um papel relevante na definição de métricas comuns, na recolha e no tratamento de dados, no sentido de ser criada uma verdadeira união para o turismo ao serviço de todos os Estados-membros. Digo eu, signifique lá isto aquilo que significar. Mas, apesar de tudo, ter isto é melhor do que não ter nada. Perante esta vacuidade, ou se quisermos, esta quase total ausência de propostas sobre uma atividade económica tão importante para a União Europeia, para muitos dos seus Estados-membros e verdadeiramente vital para Portugal, eu creio que vale a pena perguntar-nos se a culpa é exclusivamente da responsabilidade dos nossos partidos políticos. E, muito sinceramente, eu tenho para mim que não é. Eles poderão e serão certamente os maiores responsáveis, mas o turismo, os agentes turísticos nacionais também o são. Não conheço, até ao momento, qualquer organização, qualquer entidade do turismo nacional que tenha apresentado ou que tenha levantado este assunto, chamando a atenção para uma área da economia tão estratégica quanto o turismo é no seio da União Europeia. Em conclusão, e como se viu, o turismo não pode esperar muito dos deputados portugueses que iremos eleger para o Parlamento Europeu. Porque a atividade, de facto, continua a não contar para a política e para os políticos, mas também porque não faz nada para contar. E isso é, porventura, o que mais custa. Antes de dar resposta à pergunta colocada, isto é, se no próximo mandato das instituições comunitárias, maiormente do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia, o turismo irá ou não ganhar peso e importância nas políticas da União, eu creio que vale a pena recuar no tempo e recordar, ainda que de forma sucinta, como e quando é que o turismo passou a ter algum reconhecimento político no seio da União Europeia. A primeira vez que a palavra turismo aparece num tratado europeu é em 2007, no Tratado de Lisboa, que reformou, como se sabe, o funcionamento da União, dado emendar dois outros tratados anteriores, em 92 o de Maastricht e em 1957 o de Roma. Nele, a palavra turismo aparece na alínea D do artigo 6º dos domínios da ação comum dos Estados-membros e também no título 22º do artigo 195º. Mas não foi fácil chegar aqui. Tudo começou com os trabalhos preliminares da Convenção Europeia para estabelecer uma Constituição para a Europa, em 2002, nos quais tive o privilégio de participar no grupo de trabalho que elaborou as propostas de Portugal a pedido do governo de então. Desse leque de propostas constava o reconhecimento do turismo como atividade económica estratégica para a União Europeia e também a valorização da Europa enquanto primeiro destino turístico mundial, posição que, como se sabe, ainda hoje ocupa, já que, e para ilustrar o que acabo de dizer, recebeu em 2023 50% do total de chegadas internacionais de turistas. Como é também do conhecimento público, esse tratado foi assinado em Roma em 2004, mas acabou por não ser ratificado por França e pela Holanda, hoje em dia Países Baixos, em virtude de ter sido rejeitado em referendos nacionais que foram realizados naqueles dois países. Mas a semente, o facto é que ficou e germinou, tendo o turismo acabado por ser reconhecido em 2007, justamente no Tratado de Lisboa. Assim, e a partir de 1 de janeiro de 2009, data em que esse Tratado de Lisboa entrou em vigor, a União passou a dispor de competência para desenvolver ações destinadas a apoiar, a coordenar ou a complementar as ações dos Estados-membros em matéria de política de turismo. Diga-se em abono da verdade que muito pouco tem sido feito pelas instâncias comunitárias pelo turismo e a prova é que, mesmo na saída da pandemia, onde longe, como se sabe, o turismo foi a área da atividade económica mais afetada e mais prejudicada, o quadro financeiro plurianual 2001-2027 não previu qualquer rúbrica orçamental separada para o turismo.
De facto, e se atentarmos bem, exceção feita a raras iniciativas e que por isso mesmo foram sempre muito esporádicas, normalmente as intervenções das instituições comunitárias no que respeita ao turismo têm-se cingido à proteção dos direitos dos consumidores, dos viajantes, dos turistas e também à produção de normas, de diretivas que visam regular os diversos setores de atividade turística que integram a constelação turística. Talvez mesmo que o aspecto de maior relevância seja a existência no Parlamento Europeu de uma Comissão de Transportes e Turismo, onde se plasmou esta relação umbilical que há anos vem defendendo, já que, sem possibilidade de deslocação, como se sabe, não há turismo. No entanto, eu creio sinceramente que seria bem mais próprio inverter o nome desta comissão, da sua designação, passando a chamá-la por Turismo e Transportes, de modo a sublinhar a sua abrangência. Dito isto, vejamos então se o turismo irá ou não ganhar peso nas políticas comunitárias nestes próximos 5 anos. E sendo totalmente franco e frontal, como gosto sempre de ser, eu digo que não. E digo que não por 5 grandes ordens de razão. A primeira prende-se com tudo aquilo que já disse aqui no comentário de hoje. Não tendo o turismo peso político nem capacidade de influência, não é de esperar que tenha qualquer destaque ou que venha a ter qualquer destaque na orgânica da Comissão Europeia, ao contrário do que, apesar de tudo, acontece no Parlamento Europeu, onde, conjuntamente com os transportes, até partilha uma comissão. A segunda, que decorre desta primeira razão, tem a ver com o turismo, apesar de já representar 10% do produto interno bruto da União Europeia, de trabalharem na atividade no seio da União 2,3 milhões de empresas, principalmente PMEs, e também da atividade ser responsável no seio da União Europeia por empregar 12 milhões e meio de pessoas diretamente, o facto é que sofre o estigma dos países do centro e do norte da Europa, que não são receptores de fluxos turísticos, como se sabe, são muito mais emissores e, por isso, não têm as suas economias tão dependentes ou tão sensíveis à atividade turística. Ora, justamente o contrário acontece a sul com os denominados PIGs, ou seja, Portugal, Itália, Grécia e Espanha, a que poderíamos também ainda juntar, ainda que parcialmente, a França. Ou, se quisermos, dito tudo isto de outro modo, o lema da União Europeia, unidos na diversidade, aqui não se aplica. A terceira grande razão é a demográfica. Como se sabe, a Europa em geral e a União Europeia em particular estão a passar por um verdadeiro inverno demográfico. Facto que é particularmente sentido nas áreas de economia de mão de obra intensiva, como é o caso do turismo, que tem motivado e até estimulado que muitos sejam aliciados, no bom sentido do termo, a vir de outras paragens, procurar novas oportunidades de vida para si e para os seus no seio da União Europeia. A esta situação acrescem os conflitos, as crises humanitárias e climáticas, que cada vez dão origem a que mais pessoas também venham para a União Europeia em busca de refúgio e de um novo recomeço. E o facto é que nem todos se adaptam a um estilo de vida que de facto é diferente e também há aqueles que não abdicam dos seus hábitos, das suas tradições, da sua cultura, mesmo sabendo que estão a viver num país de acolhimento. Escusado é dizer que todo este caldo, somado aos problemas da própria União Europeia e somado ainda às dificuldades internas de muitos Estados-membros, tem feito o recrudescer de nacionalismos, de populismos e de muitos outros ismos, originando tensões sociais que, como se sabe, não favorecem minimamente o desenvolvimento das atividades turísticas. E isto leva-me à quarta razão, que tem a ver com a imagem que a Europa, onde naturalmente a da União Europeia acaba também por se diluir, e nós não nos podemos esquecer que estamos a falar do principal destino continente do planeta, acaba por dar de si mesma para o exterior, porque passa uma ideia de destino xenófobo, com uma hospitalidade em queda e, em alguns casos, até mais inseguro, que afasta ou acaba por afastar turistas, ou pelo menos potenciais turistas de países mais longínquos, que também eles acabam ou podem acabar por preferir outras paragens onde percepcionem que acabam por ser melhores acolhidos, mais a mais, e este é um fator que também deve ser tido em linha de conta, porque não nos podemos esquecer que a Europa vive com uma guerra às suas portas em resultado da invasão da Ucrânia pela Rússia. E, finalmente, a quinta razão, que está ligada à burocracia e, consequentemente, às barreiras que constantemente afetam o escorreito desenvolvimento das diversas atividades económicas, onde o turismo, claro está, não é exceção e que tem feito com que a União Europeia tenha vindo a perder cota na economia mundial, justamente porque cria cada vez mais entraves. Veja-se
A título de exemplo, aquilo que neste preciso momento está a passar com a inteligência artificial, ferramenta e ajuda crescentemente indispensável ao progresso, ao desenvolvimento e à inovação e, concretamente, no caso do turismo, entre muitos outros aspectos, ao tratamento dos chamados megadados, os big data, seja por parte dos consumidores, seja da oferta instalada e disponível, de modo a apresentar ao mercado melhores e mais atrativas propostas. Enquanto os países asiáticos e os Estados Unidos da América estão a avançar, a União Europeia está preocupada em produzir regulamentos, legislação para enquadrar e definir melhor o âmbito de utilização e aplicação da inteligência artificial e, com isso, a perder tempo precioso. Tempo e, claro está, também oportunidades. Em síntese, não creio que o turismo venha a ganhar mais peso ou até reconhecimento nas políticas comunitárias nos próximos anos. E, por isso, embora espere enganar-me redondamente, termino com uma previsão, é que no fim deste ciclo político, isto é, em 2029, a União Europeia, ou se quisermos a Europa, já estará abaixo dos 50% de cota nas chegadas internacionais de turistas à escala global. Reencontramos-nos para a semana. Até lá, saúde, paz. O Estado do Rio Grande do Sul continua a precisar da nossa solidariedade. E recordo que pode colocar as perguntas que deseja ver respondidas ou sugerir os temas que gostaria de ver abordados através do endereço programaturismoemdestaque@gmail.com. E se ainda não o fez, não perca a oportunidade e subscreva gratuitamente o meu canal. Para isso basta carregar no botãozinho preto e subscrever aqui por baixo da minha imagem para dar a sua opinião, para partilhar ou simplesmente para ver ou rever os meus comentários.